assuntos diferentes. Um deles é se a palavra tem poder. Não é a palavra de Deus, não. A minha palavra tem poder, o que eu falo acontece. Depois, outro assunto é oração contrária. Como que funciona isso? Tem quem faça? Existe? E qual é a reação de Deus? Depois é maldição hereditária. Existe maldição hereditária. E por fim, o outro assunto, a unção, os tipos de unção que existem. As bíblicas e as de experiência das pessoas. E qual a base bíblica para existir tais doutrinas ou tais costumes. E qual a base bíblica para não ter isso. Então, passa a palavra aí. Evangelista, presbítero Pablo. Então, pastor, seu grupo vem aqui apresentar, vai falar sobre oração contrária. Se existe, se não existe, né? Qual a base bíblica, se tem ou não tem. Então, o grupo da pastora. Pastor Poliana. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Então, o nosso assunto era sobre oração contrária. E eu creio que todos os irmãos já ouviram, né, alguém comentar: fulano está orando ao contrário, fulano está fazendo oração contrária em prol da obra do Senhor, em prol da minha vida. Então nós achamos algo aqui, algum comentário e com algumas referências bíblicas, amém? Então a Poliana ela vai ler, vai falar a referência, se você quiser anotar, quiser conferir na sua Bíblia aí. Igreja da paz do Senhor. Amém. Algo muito comum de se falar no meio evangélico é da oração contrária, a tão poderosa oração contrária, feita pelos crentes que guardam a maldade, inveja e iniquidade em seus corações. Eles oram contra outros crentes, ou da mesma denominação ou de outra. Sobre essa oração, dizem que devemos repreender, orar contra, pois se apenas eles orarem desejando o nosso mal, isso acontecerá. Então, Deus precisa que oremos para que Ele não atenda a oração do crente vaidoso e atenda nossa oração de proteção e livramento. Será essa oração contrária tão poderosa assim? Devo me preocupar tanto com os crentes que oram ao Senhor pedindo o mal de outros crentes? O que a Bíblia diz a respeito disso tudo? Então, queridos, será que nós devemos nos preocupar com oração contrária? Será que nós devemos nos preocupar com aquelas pessoas que intentam, desejam o mal, pedem o mal contra as nossas vidas, pelas nossas vidas? Será que nós devemos nos preocupar com isso? Então nós vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala a respeito, se nós devemos ou não preocupar, e se Deus ouve essas orações ou se Deus não ouve. Salmo 66, 18. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Provérbios 28, 9. Deus despreza até as orações de quem não obedece à sua lei. João 9, 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas Ele atende o que o respeitam e fazem a sua vontade. Esses versos são suficientes para vermos que as tais orações contrárias não são ouvidas, são desprezadas e não são atendidas por Jeová. A menos que o crente que ora contra o seu irmão não tenha iniquidade em seu coração, obedeça à lei e não esteja cometendo pecado com isso, o que é impossível no caso da oração contrária, pois a pessoa que ora contra o irmão se enquadra nos 3 versículos. A Bíblia nos dá um exemplo prático sobre essa situação. Balaque, rei de Moabe, quando ficou com medo de perder
sei que eu tô nem enxergando. Vamos voltar. Obrigada, você está melhor que eu. Volta lá, volta o parágrafo aqui. Esses versos são suficientes para vermos que as tais orações contrárias não são ouvidas, são desprezadas e não são atendidas por Deus, a menos que o crente que ora contra o seu irmão não tenha iniquidade em seu coração, obedeça à lei e não esteja cometendo pecado com isso, o que é impossível no caso da oração contrária, pois a pessoa que ora contra o irmão se enquadra nos 3 versículos. A Bíblia nos dá um exemplo prático sobre essa situação. Dá uma pausa. Então, queridos, nós podemos ver pelo primeiro texto, o primeiro texto de Salmos que a Poliana leu, o Salmo 66, 18, fala que Deus ele não atende a oração daquele que está com o coração com iniquidade. Então, para a pessoa estar orando contra a vida do outro, ela está com o coração cheio de mágoa, de inveja, de rancor. Então, ela está ali com o coração cheio de coisas ruins. Então, como é que Deus ouve a oração? Então, o salmista fala que Deus não atende esse tipo de oração. Então, o primeiro motivo é que nós não precisamos nos preocupar. E o segundo texto que a Poliana leu, que foi Provérbios 28, versículo 9, fala que Deus despreza, fala que Deus ele não atende pecadores, mas ele atende os que respeitam e fazem a sua vontade, né? Então, se a pessoa está contaminada com o coração desse jeito, a pessoa não está fazendo a vontade do Senhor. Porque Deus não tem prazer, a vontade do Senhor não é de amaldiçoar, desejar o mal contra o ser humano, igual muitos fazem através da oração. Pode continuar, Poliana. Balaque, rei de Moabe, quando ficou com medo de perder território para os israelitas, mandou suas tropas ao profeta Balaão, que era conhecido por amaldiçoar e abençoar Balaão foi falar com Deus sobre amaldiçoar a Israel. Deus certamente foi contra esta ideia, mas Balaão insistiu na ideia da profecia contrária ao povo que servia o mesmo Deus que ele, pois Balaque o pressionava e ele profetizou, mas sabia que de nada adiantaria sua profecia contra o povo de Deus. Em Números 23, 8, como posso amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como posso condenar o que o Senhor não condenou? E no fim, ao invés de amaldiçoar, ele acabou abençoando. Números 24, 10. Então, a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos te tenho chamado, porém, agora já 3 vezes os abençoaste inteiramente. O cristão não deve ter medo de oração contrária, como qualquer outro tipo de magia, feitiçaria, mandinga, macumba, olho gordo, inveja e etc. Sabemos que de nós mesmos o que merecíamos era ser consumidos, mas estamos vivos e livres para buscar e servir e adorar a Deus. Na leitura do capítulo 23 e 24 do livro de Números, percebemos que as profecias de Balaão eram confiáveis, realmente aconteciam. Porém, quando se tratando do povo de Deus, nada lhes fez. No entanto, quando pecaram contra Deus, o próprio Deus os condenou. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Números 25, 4. Com isso, devo aprender que ao invés de ficar imaginando o que uma oração contrária
ou qualquer coisa contrária possa fazer contra mim, eu devo me posicionar no centro da vontade de Deus, em Salmos 19:1, e me alegrar em Deus. Filipenses 4:4. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. E eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então me invocarei e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que se sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém. Os textos a nossa irmã Poliana leu. Então, queridos, não precisamos nos preocupar, porque nós temos um compromisso com o Senhor, e é Ele que nos guarda, Ele que nos livra. Então não tem essa conversa de oração contrária. Muitas das vezes as pessoas acham que algo está dando errado na vida dela porque alguém está orando contra. Não é nada disso. Se está acontecendo aquilo ali, tem as mãos do Senhor, né? Quando a gente vê ali no livro de Números, do 23 e 24, quando o povo errou, o Senhor mesmo se encarregou de corrigir o povo. Não teve palavra de maldição. Vimos ali quando Balaão vai para amaldiçoar o povo, ele simplesmente abençoou o povo, e Balaque fala: olha, eu te paguei para amaldiçoar o povo, você abençoou. E ele diz o seguinte: eu não posso amaldiçoar o que o Senhor já abençoou. Então você é abençoado, nós somos um povo abençoado, nós temos uma aliança com Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Então não existe oração contrária que vai vir de encontro às nossas vidas para nos fazer mal. Que Deus não escuta, Ele não atende esses tipos de oração. Amém? E eu estava conversando com a Poliana quando a gente conversava lá em casa. Um dia eu estava numa consagração, bem no comecinho, quando a nossa igreja abriu, e tinha uma irmãzinha que nós estávamos orando de manhã pela igreja, né? Eu pedindo perdão a Deus pelo pecado da igreja, que o Espírito Santo estivesse tocando, né, nas pessoas, e estivesse assim, confessando o pecado, e terminei minha oração. E eu fico muito atenta quando alguém está orando, para depois eu falar amém, amém. Porque às vezes a pessoa está orando, a gente está concordando e não presta atenção no que a pessoa está falando. E eu terminei minha oração e essa irmãzinha começou a orar. E ela falou: Senhor, manda fogo nesse povo que está pecando. Abre o chão e engole todo mundo. Eu falei: Jesus, como pode fazer uma oração desse jeito? Quer dizer, eu orando, pedindo a misericórdia do Senhor pelas nossas vidas, e todos nós somos pecadores, né? Para Deus, para o Espírito Santo nos moldar, nos modelar, nos ensinar a viver de uma forma correta. E essa irmã estava orando, né? Tentando ali amaldiçoar o povo, pedindo Deus para abrir o chão, para engolir o povo. Eu falei: meu Deus, essa irmã está com algum problema espiritual, porque para orar com essa ira, né, para desejar o mal assim, contra a igreja, contra os próprios irmãos em Cristo, isso não é normal. Então a gente vê pessoas ainda por falta de conhecimento da palavra do Senhor, ainda orarem dessa forma, ainda desejar o mal, mas nós não devemos nos preocupar, porque nós estamos, né, no esconderijo do Altíssimo e nenhum mal pode chegar até nós. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Foi esse pequeno relatório que a gente preparou. Queridos, nós vamos mudar de assunto. Algum comentário, algum testemunho, alguma experiência nessa área de oração contrária, ou alguma pergunta a ser feita? O pastor
Posso responder. Nada? Eu queria agradecer a pastora, o senhor bem. Eu estava sentindo muita dor hoje nas minhas costas. Vamos agora ouvir o grupo da Eunice com tipos de unção. Ela vai falar a unção bíblica e as unções que o pessoal tem experiência aí e ela achou um número grande. Os tipos de unções. Sai da igreja da paz do Senhor. Amém. Introdução. A unção na Bíblia pode ser vista de modo abrangente, tanto no sentido espiritual como no sentido prático da unção com óleo. Esta é a prática bíblica de muita importância pelo sentido simbólico e espiritual. Tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento encontramos respaldo para sua utilização, ainda que de modo diferenciado. Hoje, quando com tantas inovações estão ocorrendo no meio evangélico, precisamos saber um pouco mais sobre esse procedimento recomendado pela Palavra de Deus. Conceitos de unção. Etimologicamente, unção significa ato ou efeito de ungir. Ungir quer dizer untar com óleo ou com unguento, aplicar óleos consagrados. Biblicamente, unção vem do substantivo grego, crisma. Daí vem o verbo crió, ungir. E é o adjetivo Christos, que significa ungido. No hebraico, o termo ungido é Messias, aplicado a Cristo. A unção na Bíblia pode ser entendida de modo espiritual e literal, com a aplicação do azeite ou do óleo sobre alguém ou sobre algum objeto. Unção espiritual é a capacitação dada por Deus a alguma pessoa, credenciando-a para cumprir uma missão especial dentro de propósitos divinos. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Amém. Deus me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ele foi ungido com óleo de alegria. Hebreus 1:9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Os apóstolos foram ungidos. Pedro era ungido de tal modo que as pessoas colocavam os doentes sobre sua sombra para que fossem curados. Atos 5, do 15 e 16. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que os menores à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. De Paulo levavam-se lençóis e aventais, e as enfermidades fugiam deles. Os crentes fiéis são ungidos, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que
nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo, como dono, e pôs a sua marca em nós, e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que Ele guarda para nós. Unção com óleo é o ato de derramar um óleo sobre alguém ou sobre algo, ou algum objeto, com o sentido de torná-lo sagrado a Deus ou de buscar a cura divina sobre o enfermo. A unção com óleo no Antigo Testamento. O óleo da unção. Sua composição era composto de principais especiarias: mirra, canela aromática, cânamo aromático, cássia e azeite de oliveiras. Êxodo 30, 22 ao 25. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu pois tomar para ti das principais especiarias da mais pura mirra, 500 sopros, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, de cálamos aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, sendo o segundo ciclo, 2 santuário e de azeite de óleo oliveira, e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumistas. Este será o azeite da santa unção. Era o azeite da santa unção. Sua finalidade: a unção dos objetos sagrados. O ato de ungir os objetos com azeite da santa unção dava-lhe um caráter sagrado. Não podia ser utilizado para outras finalidades. Belsazar foi castigado por ter feito uso dos vasos sagrados do templo do Senhor. Hoje, os lugares de cultos nem sempre são respeitados. A unção dos sacerdotes. Os sacerdotes, após ungidos, eram considerados santos, devendo dedicar-se ao serviço do Senhor. Hoje, o cristianismo, todos somos sacerdotes reais, pela unção espiritual. Êxodo 30, 30. Também o dirá e a seu filho. Eu vou santificar para lhe administrarem o sacerdote. Êxodo 29, 7. E tomareis o azeite da unção e a derramarás sobre a sua cabeça, assim o ungirás. A unção dos reis. O azeite era derramado sobre eles, na consagração para o cargo, como servo de Deus. Saul, 1 Samuel 10, 1. Tomou Samuel um vaso de azeite, ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Não te ungiu, porventura, o Senhor por princípio sobre a sua herança ou por Israel. Davi, Jeú, Salomão. A unção dos profetas. Elias ungiu Eliseu, 1 Reis
19 e 16. Sua exclusividade era santo, com a utilização definida. Muitos que são ungidos para o ministério têm saído do seu lugar, misturando-se com o mundo, a política iníqua e outras coisas que não agradam a Deus. A unção no Novo Testamento. A unção no sentido espiritual. No Novo Testamento, a palavra unção só ocorre 3 vezes. O verbo ungir aparece 5 vezes. Já o adjetivo cristons ocorre mais de 500 vezes, em diversas referências como Mateus 1:1 e Apocalipse 22:21. A unção com óleo. Literalmente, ocorre 2 passagens relativas à unção com óleo, em Marcos 6:13 e Tiago 5:14. A unção dos enfermos. Os discípulos ungiam. É a única referência nos evangelhos sobre esse trabalho dos discípulos. Certamente era algo muito comum, embora as curas feitas por Jesus não utilizavam óleo como elemento auxiliar. A unção pelos presbíteros. Tiago 5:14. Tiago ensina como ungir quando um crente está doente, orientando que os presbíteros sejam chamados para orarem por ele, ungindo com óleo, em nome de Jesus. No preparo para a sepultura. Marcos 14:8, Lucas 23:56. Era o costume oriental, ao que parece, para retardar a decomposição do corpo. A unção de hóspedes. Uma mulher ungiu os pés de Jesus. Lucas 7:38. E ele chamou a atenção do anfitrião por não tê-lo ungido a cabeça. Lucas 7:46. A unção com óleo hoje. Quem pode ungir? Os ministros do Evangelho. Pastores e evangelistas podem ungir, pois sua missão é abrangente. 1 de Pedro 5:2. Os presbíteros da igreja são os membros do ministério mais indicados para realizar a unção com óleo, pois são citados explicitamente como credenciados para tal finalidade, mas não exclusividade deles. Os obreiros em geral. Na ausência dos ministros e presbíteros, em situações especiais, é admissível que diáconos, auxiliares e obreiros em geral unjam os enfermos. Os discípulos não eram formalmente ordenados, mas ungiam. É elemento útil à oração da fé. Tiago 5:14. Não é o azeite que cura, mas a fé em nome de Jesus, da parte dos que oram e da parte do enfermo. A Igreja Católica tem o sacramento da extrema unção aos moribundos, com o sentido de conferir-lhes graça na hora da morte. Isso não tem respaldo bíblico. Que partes do corpo podem ser ungidas? Normalmente deve-se ungir a cabeça do doente. No Antigo Testamento, sempre a unção era sobre a cabeça. A mulher ungiu os pés de Jesus, mas não em caso de enfermidade. Atualmente, há práticas utilizadas por alguns de ungir exclusivamente partes íntimas das pessoas enfermas. Isso é exagero e não tem base na palavra de Deus. Conclusão. A unção espiritual deve fazer parte da vida dos crentes e, em especial, da vida dos obreiros. A oração pelos enfermos deve ser prática, como em todas as igrejas cristãs, se possível, em todos os cultos. Sempre há pessoas necessitadas de receber a oração da fé com o recurso da unção com óleo. Esta deve ser feita não apenas como mero ritual, mas como gesto de fé no poder do nome de Jesus. Amém. Agora eu vou estar lendo algumas unções que não existem. Unção de Toronto, unção do riso,
o som da lagartixa, o som do leão, o som dos 4 seres viventes, o som da águia, galinhas batizadas com o Espírito Santo, dentes de ouro, o som de Elias, da capa ou do paletó, cair no Espírito. A lista é interminável. As histórias envolvendo essas práticas são no mínimo curiosas. Em uma, os fiéis seriam tomados por um incontrolável ataque de risos. Na outra, a pessoa engatinha e imita um leão, podendo até rugir como um. Já na outra, o crente fica grudado na parede, igual a uma lagartixa. E o outro fala que viu galinhas falando em línguas estranhas. Uma profetizava e o galo interpretava. Além do cair no espírito, uma prática sem nenhum respaldo bíblico. Para muitos, essas manifestações são prova de que o Espírito Santo está presente e avivando a igreja. Já outros olham com estranhamento essas práticas e até as questionam. Você acha que uns sonhos como a do riso e a do leão ou a da lagartixa vem de Deus? É claro que não. Avivamento é uma coisa, movimento é outra. Se alguém acha um absurdo que eu falo, achando que estou preconceituoso, apesar da contundência, basta ler o que diz as Escrituras em 1 Coríntios 12:14. Amém. Eu só queria falar da unção da cobra. Eu vi um vídeo lá no YouTube. É uma igreja lá nos Estados Unidos. Eles vão, pegam uma cobra na floresta lá, a cobra quietinha. Aí vai, leva pra igreja e entra no mistério com a cobra na mão. Aí eles se baseiam lá naquele Marcos 16, falando que se pegares na cobra não acontecerá nada. Eles se baseiam naquela parte bíblica, mas isso é um absurdo, né? Claro. Nós vamos falar rapidamente sobre a questão se a palavra tem poder, que o diácono Joaquim deu uma estudada no texto. Vem cá, diácono, fala aqui. Depois, o grupo da evangelista e da diaconisa Estela. Agora, uma pincelada sobre se a palavra tem poder. Prazer, igreja, amém? O pastor passou esse relatório para a gente quarta-feira passada. Aí o meu grupo é o evangelista, o missionário e o Visvaldo. Mas a gente não reuniu durante esses dias, não. Então hoje eu primeiro comecei a ler em Isaías sobre palavras. Aí hoje eu conversando com um pastor que a gente está trabalhando junto, de sexta-feira para cá. Aí eu comentei com ele sobre esse momento que o pastor tinha falado pra gente. Né? Aí eu falei com ele que eu tinha achado o versículo em Isaías, pela palavra. Aí ele falou assim, ó, você vai lá em São João, primeiro, versículo 1 e 2, que você vai achar a palavra também lá. Aí ele me explicou um pouquinho, aí eu cheguei aqui e comecei com o pastor ainda. Eu cheguei aqui. O pastor falou assim, mas não é da Bíblia. Essa palavra tem poder se estiver dentro de você. Né? Porque essa minha palavra tem poder. Aí eu peguei e falei, não, mas eu vou. Cadê o versículo? Então é São João, capítulo. João 1, capítulo 1 e 2. O início da palavra. A palavra da vida foi manifestada da carne. Aí tem, quem era desde o princípio o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada a nós. A
e vimos, testificamos dela, ou vós anunciamos. E vendo a eterna que estava com o Pai, nos foi manifestada. Então, gente, eu tirei esse versículo um pouquinho sobre... Eu não quero comparar a vida de ninguém, quero comparar a minha vida. Porque que é lógico que a palavra tem poder, porque através da palavra é que eu estou aqui hoje. Porque eu tirei, na hora que eu li isso aqui, eu tirei essa mensagem, porque todo mundo aqui me conhece, que eu era da igreja, fui desviado, né? Foi a tentação, que a palavra tentação bateu mais forte, eu me desviei. Aí fiquei um ano e pouco desviado. Quando chegou um dia, quem apareceu me descendo a palavra? O pastor na porta da minha casa me deu a palavra, que a palavra me trouxe aqui de novo. Então eu pensei assim também, se a gente for fazer uma visita, que a palavra tem poder, se for fazer uma visita a pessoa que não é descrente, for levar a palavra, a gente vai levar a palavra. A gente não vai buscar a palavra, a gente vai levar a palavra. Desde que eu achei que a palavra tem feito, tem poder. Porque tem muitos crentes, às vezes, desviados, vai um pastor, vai um evangelista, vai um presbítero, vai um missionário, vai levar a palavra, e aquela pessoa repõe aquela palavra dentro do coração e volta para o caminho certo. Então eu tive essa experiência comigo, porque eu fui igual o que aconteceu comigo, graças a Deus, através da palavra, das minhas orações, que aconteceu, que graças a Deus está aí hoje, está com 2 faltas, está a Laís, eu vou descer na presença de Jesus. E se for através da minha palavra, da minha oração, eu acho que eles não estariam aqui na presença. E mesma coisa na Jéssica, como eu disse, só que é bastante falta. Mas através eles aceitaram da minha palavra, com Deus eles aceitaram a Jesus. Então eu acho que a palavra tem poder nesse sentido. Porque todos nós, se for quando estão doentes, estão deitados no leito, ou for no hospital, estão internados, a gente vai levar a palavra, a gente não vai buscar. Então nesse momento aí que eu achei que a palavra tem poder, por causa disso nesse sentido aí. É isso que eu tenho para dizer. Obrigado pela atenção. Queridos, antes de passar ao último assunto da noite, alguém quer comentar sobre a unção? Sobre o quê? A palavra tem poder? Não sei se é em Provérbios que fala que a palavra tem poder tanto para abençoar como para amaldiçoar. Eu queria saber se, no caso dele, é verdade, com certeza, porque senão... A gente tem que ver o contexto que está em Provérbios. Eu não sei se você consegue achar o versículo. É isso que nós vamos dizer. Qual é o contexto disso? Porque aí a gente tem que pensar o quê? Eu tenho poder para amaldiçoar? Então, a gente está meio enrolado. Porque se alguém jogar uma maldição em mim, vai pegar? Ah, não, eu sou cristão, não pega. Aí tem um lado que a gente tem que ver, a questão do psicológico. O pai que vira para o filho e fala, pô, você é burro mesmo. Não, você não vai dar para nada, você não serve para nada. Aí o que acontece? E aí? Mas aí é isso que nós temos que ver. É psicológico ou é espiritual? Mas e o pai que chega para o filho o ano todo e fala, você vai vencer, você é vencedor, e o filho continua na mesma, no marasmo, e você sempre incentivando, que poder tem nessa palavra também? Não, é isso que eu estou falando. A gente tem que entender o seguinte, eu falei alguma coisa para você. Eu falei, pá, vamos supor, cuidado aí, fulano, você vai sair no carro aí para você não bater. Aí você foi e bateu. Ah, foi a palavra que gostou, deu. Não. Vamos analisar o que foi realmente que aconteceu. Então, a ideia é o quê? Não li o texto de Provérbios, se alguém achar aí, procura aí. De repente você acha fácil, a palavra tem poder para amaldiçoar e abençoar. Aí você tem que ver o seguinte, aí se encaixa paralelamente aquele texto de João 10:10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas não quer dizer que ele faz. Ele veio com essa intenção. Não quer dizer que ele alcança a intenção. Então eu posso amaldiçoar alguém e posso abençoar. Mas será que vai acontecer? Essa que é a questão. Exatamente. A questão é essa. A minha palavra, o que eu falo, pode acontecer? Não pode acontecer? Vamos supor, eu chego e falo, olha, fulano,
Volta aqui, Flor. Não vou voltar, não, volta aqui. Se você continuar, você vai cair ali e vai se machucar. E aí? Vai acontecer pelo psicológico ou pela autoridade? Pastor, eu acho que já vira um pouco de... vai virar mágico, então. Mas tem que analisar, isso aí é muito, no meu ponto de vista, é contraditório, entendeu? Porque a pessoa pode fazer uma mandiga para mim, e pode me abençoar, pode me amaldiçoar o que for, e para mim não vai pegar. Quando Israel não tem encantamento. Primeiro porque o Espírito que habita em mim é maior do que qualquer outro que está no mundo. Mas uma pessoa que não está na presença de Deus, eu vou dizer, uma pessoa que não está, eu já vi nego, quando a gente citando aquela vez aqui, tá certo? O cara que era gerente de posto virar mendigo e morrer mendigo. Bom, o que acontece? Vamos dar alguns exemplos bíblicos? Alguns jovens, se não vai a memória 42, estavam zombando do profeta Eliseu. Ô calvo, ô careca! Eliseu vira para eles e amaldiçoa os jovens. Saem 2 ursas e devoram os jovens na hora. Exemplo bom? Vamos dar exemplo positivo? Deus falando com Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A questão é essa, que até eu quero ouvir vocês agora. A questão é, o que você fala? Então, falando através de quem? O que você fala, na sua opinião, pode acontecer, sim ou não? É nisso que a gente tem que falar. A minha palavra tem poder? Pode. Sim ou não? Sim. Tem poder desse, ainda não faz Deus, né? Tem poder desse. Fernando, o que você fala pode ou não acontecer? Wesley, Eduardo, Presbítero Pablo. Eliseu era ser humano, não era? Ser humano. Eu também sou ser humano. Então se eu falar, pode acontecer. Depende da minha fé, depende da minha autoridade, depende da minha vida com Deus. Depende de muita coisa, mas Josué parou o sol. E aí, pela palavra. A Joaquim já falou. Virgínia, na sua opinião, o que você fala pode acontecer, sim ou não? Diagonista Estela. Também não, senão eu já estaria aqui. Não, mas aí depende da fé. É a fé. Então aí não. Acho que não. Você vai falar dependendo da sua fé. Evangelista. Pastor, é igual o seguinte. Depende de qual é. Porque um provérbio diz assim, ó, o homem é a preparação do coração, do Senhor é a resposta da boca. Eu posso falar, mas só vai ver se o Senhor lá em cima falar assim, é pro bem ou é pro mal. Então, não há esse negócio de chegar e falar assim, que vai. Não, se não tiver dentro do querer de Deus, isso não acontece. Pastor, Oi. eu não me lembro onde que fala, mas você fala assim, Jesus, acho que é em Mateus, Jesus pega no princípio dele e fala assim, se estiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, direi por um monte, saia daqui e vai para lá. Então, eu acho que muitas das vezes falamos, mas não acreditamos. Não tem a fé. Depende também o que você vai... A finalidade. Não, também, mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu não estou dando meu parecer, estou dando exemplos bíblicos. Jesus vai numa figueira e procura figo. Não achou o que ele falou? Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Foram embora. Quando voltaram, como estava a figueira? Seca. Aí eles perguntaram, como que é isso? Ele falou, a figueira que o senhor falou. O que Jesus respondeu? Depende da sua. Mas vamos lá. Evangelista Vânia. Sua palavra tem poder, sim ou não? Está preparando outro assunto. Diagonisa Josi. Tia Neuza, uma que tem mais tempo de igreja entre nós, né? Acho que eu empato um pouquinho com ela. A opinião da senhora, tia. Eu fico imaginando qual a opinião do Eliseu. Daqui que você falou, mas depender daquele do coração seu, com o coração de Deus, se Deus achar que é aquilo, né? E realmente, você também, a fé, né? Mas até a fé no meio de Deus? Com certeza. Gabriele, o que você fala pode acontecer, sim ou não? Na sua opinião. Esther. Pastor.
nós como servos do Senhor, eu creio que a nossa palavra ela tem um peso muito grande, né? Então eu creio que sim. Aí vamos deixar para o final, não menos importante, mas a palavra de peso. Missionário Alegre, na sua opinião, o que fala pode acontecer, sim ou não? A palavra tem poder? Eu acho que pode, dentro do querer de Deus, porque se ele falou que nós faríamos coisas grandes, mais do que o que ele fazia. Pastor. Então, acho que... Peraí, Estela levantou a mão aqui, deixa eu falar. Estela. Por quê? Porque senão, se a palavra tivesse tanto poder assim, no estudo que a pastora fez, da oração contrária. Eu estou orando, eu estou falando, eu estou pedindo que Deus não atende. Uma palavra ele amaldiçoa. Não, Outra coisa. Tá, vamos ver. Não, eu acho que ele está dentro disso. Tá, não, tá dentro disso. Então eu estou pedindo oração contrária para o outro, então não tem poder. Não, eu estou perguntando, quero ouvir vocês. Tudo que acontece é permissão de Deus, certo? Positivo e operante. Nem tudo é querer dele. Então tudo é permissão de Deus. Então se a gente for discutir permissão de Deus, acho que não é indiscutível. Porque tudo é permissão de Deus, do bem ou mal. É a permissão de Deus, não é a questão sem querer dele. É meu ponto de vista. A questão é o que eu falo. Aí vamos restringir isso como cristão. Estamos falando no meio de cristão. Eu como cristão, o que eu falo vai acontecer? Depende do quê? Quem levantou a mão? Não, o seu poder está na mão de Deus. O poder está na mão de Deus. Então, o que eu faço, seja eu falando por bem ou por mal, não tenho poder nenhum. Só Deus tem. Então, a pessoa falou como cristão. Se eu sou cristão, tá certo? Eu sigo a quem? Deus. A Deus. Eu sigo a Cristo. A Cristo, certo. Tá certo? Uma pessoa que é cristã, ela pode pedir mal para alguém? Ela pode querer mal para alguém? Não. Então, dentro do conceito de cristão, a minha palavra tem poder. Até mesmo porque eu não vou pedir para amaldiçoar ninguém. No máximo você vai fazer o que, Senhor? Está nas suas mãos. Eu tenho um testemunho de um evangelista amigo meu, gordinho, baixinho, tá certo? Que ele estava descendo um monte, aí o som estava tocando no boboi ali, no Mateus. E ele falou assim, ó, em nome de Jesus, repreendeu o som. Acabou a luz, sei lá, o som parou. Tá certo? Então, a palavra dele tem poder? Bom, diante dos fatos bíblicos, outro exemplo, estou dando exemplo para vocês analisarem para a gente chegar a uma conclusão bíblica. 3,60 metros, vira hora. Hoje, Golias fala, vou jogar a sua carne para os animais. Davi responde, eu, em nome do Senhor dos Exércitos, vou te derrubar, cortar sua cabeça. Os dois proferiram palavras. E aí, o que aconteceu no final da história? Para prevalecer o nome do Senhor, a palavra de Davi foi vencedora. O nome do Senhor ser exaltado ali, o povo de Deus ser, o nome do Senhor ser glorificado através do povo, para ele dizer que Deus, o povo de Israel tinha um Deus vivo. Tá, então diante desse omelete, o que nós concluímos? Olha o que vocês falaram, todo mundo está falando praticamente a mesma coisa, é só você pensar. A palavra do cristão para mim tem poder. Se for para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor, vai ser realizado. Então o que nós concluímos? Quando a minha palavra que eu dou concorda com a vontade e vai glorificar a Deus, ela vai acontecer. Se for para eu ser exaltado, aí nós vamos lá no caso de Josué. Para sol, para a lua. Quer dizer, Josué parou a terra, o cara parou a terra. Era para quê? Para o povo de Deus ter vitória ali, para glorificar o nome do Senhor. Outro caso. Outro caso é Elias. Sobre a minha palavra, não vai chover, mas por quê? Tinha 400 homens querendo mostrar que os deuses deles é mais forte. Então eu vou falar, peraí, eu vou aproveitar. Eu não vou nem usar o nome do meu, vou falar sobre a minha palavra. Exatamente. Aconteceu, não choveu. E depois ele falou assim, o quê? Agora vai chover, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. A gente viu lá em Atos dos Apóstolos, Pedro chega para Enéas e fala o quê? Levanta, eu te entrego a cura, levanta. E Enéas levantou. Pedro e João chegam no templo e falam o quê? Ore para nós, em nome de Jesus, levanta. Então o que nós concluímos, queridos? Que o que você fala
Aí, não sei qual o grupo que falou, outra coisa que a gente tem que entender. E claro, o que você é aos olhos de Deus? Filho, sacerdote. Aí, os ungidos de Deus, presbítero, missionário, evangelista, diáconos, pastores, a palavra deles tem muito mais peso. Falou, você tem que tomar cuidado, não sei quem falou, você tem que tomar cuidado que o que você fala tem peso diante de Deus. Ô, pastor, fala também que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Sai, Então, exatamente. muitas das vezes temos que tomar cuidado, que muitas das vezes tiramos pessoas da igreja, frustramos vida também, através de uma palavra. Matamos pessoas, matamos nossos filhos, matamos marido, matamos família através de palavras. Então, a gente, igual eu falo, tem poder? Tem poder sim. O bem e o mal. Então, o que a gente tem que concluir? Que você pode afetar uma pessoa com o que você fala, e com a sua autoridade dada por Deus, o que acontece? Coisas podem acontecer. E Jesus, aí vamos voltar lá para o mestre, o que Jesus referiu sobre a figueira? Se você tiver fé, você fala, e vai acontecer. Então, o poder da palavra consiste na sua fé. Se você tiver fé, acontece isso. Você tem, igual Josué, para só, se tentar só. Se não tiver problema, você para ali. Não ia acontecer. Sabe por que não vimos o milagre nas nossas vidas? Porque não temos fé. Falamos que temos fé e na hora do que aperta, já começa a se desesperar e esquecemos por que nós colocamos a mão. É por isso que não acontece. Porque nós não temos. Por isso que ainda grão de mostarda. A pastora falou que viu um esses dias. Não dá nem para ver um farelo. Então, Deus. Aí vem aqui, eu quero pegar um gancho e fala: o que dificulta a gente ter essa fé? Falta de conhecer profundamente a Deus. Porque a partir do momento que eu conhecer quem é Deus, a minha fé fica tranquila. Eu acho que de ter Deus, eu acho que de ter um relacionamento com Deus como amigo. É isso que eu descanso. Eu vou confiar. O evangelista levantou a mão? Não. Então, queridos, concluímos o quê? Que a palavra do cristão, para a honra e glória do nome do Senhor Deus, e conforme a vontade, tem poder. E aí tem que ser vigiado o quê? Que uma palavra mal dada, eu posso destruir os sonhos, vidas e ministério de pessoas. O último assunto que nós vamos tratar agora, evangelista Vânia, Tiaconisa e Estela, o grupo delas, né? O grupo sobre o tema mais polêmico, na minha opinião, quer dizer, todos eram polêmicos. Maldição hereditária. Se tem ou não tem, e como funciona. Igreja. Nós estamos com dificuldade de nos reunirmos, então o estudo de hoje foi baseado assim, na minha pesquisa, assim, na da Estela. A gente vai dar uma lida aí, não está tendo tempo assim para nos encontrar para fazer a pesquisa aí. Maldição hereditária. Existem igrejas que defendem a existência de crentes amaldiçoados por maldições provindas de antepassados. Admite que é possível estarmos de posse de uma herança maldita, por nós desconhecida. É difícil de ser detectada no tempo e no espaço. O remédio seria quebrar, anular, amarrar, repreender essa maldição. Feito isso, o crente ou não crente estaria leve, liberto e livre de todo o peso. Nem ele, nem seus descendentes sofreriam mais o dano desse mal. A maldição hereditária, segundo os que a defendem, surge em decorrência de um trabalho de feitiçaria ou de qualquer outra ação maligna lançada contra outra pessoa, no caso a vítima. Uma pessoa em sofrimento pode ter sido consagrada antes ou depois do seu nascimento às entidades demoníacas. Uma palavra má pode ter sido lançada sobre a vida de uma família que nunca prospera e será vítima
de enfermidades e angústias. As pessoas sem temor a Deus, sem vida em Cristo, sem vida no altar, estão sujeitas a problemas muito maiores do que esse, pois estão condenadas à morte eterna. Sem Cristo, a maldição nunca acaba. Vejamos quais as promessas para os que aceitarem a salvação que há em Cristo Jesus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Romanos 8:1. Poderia ocorrer o caso de os salvos em Cristo carregarem ainda a maldição hereditária? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Ocorreria uma situação em que o novo carrega ainda coisas velhas? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Dar-se-ia caso de alguém entrar no céu carregando maldição? Mas, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. A maldição lançada contra os salvos seria mais eficaz do que o sangue de Jesus, mais poderoso não é aquele que está em nós? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Jesus tomou sobre si nossas maldições e carregou nossos pecados. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Dar-se-ia caso de um crente ficar livre das correntes do pecado, mas permanecer amarrado ainda às maldições resultantes de pecados cometidos por seus antepassados? Ele mesmo levou em seu corpo nosso pecado sobre o madeiro, para que os mortos, para que, morto para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas foste sarado. 1 Pedro 2:24. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3:13. Morremos para o mundo e para o pecado, mas não teríamos morrido para possíveis maldições sobre nós lançada. A cruz nos salvou da maldição da lei, mas o sangue de Jesus teria sido importante para nos livrar das maldições hereditárias? Fica difícil de imaginar que uma pessoa beneficiaria de tantas bênçãos possa carregar sobre si o fardo da maldição. A solução para livrar-se delas é aceitar a salvação que há em Cristo Jesus. As maldições não alcançarão o justo, porque os muros de nossa fortaleza espiritual estão íntegros, sabendo-se que a maldição sem causa não virá. Provérbios 26:2. Os que se julgam debaixo da maldição, Jesus faz um convite e uma promessa. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Conclusão. Não existe a tal maldição hereditária. Esse é um conceito desenvolvido recentemente que não tem respaldo bíblico. Vou ler Jeremias 31, 29 a 34. Diz assim: naqueles dias nunca mais dirão os pais comeram verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comeu uvas verdes, os dentes se embotarão.
Eis que dias vêm, diz o Senhor, que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheceu o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Então aqui nós vimos que Deus esclarece agora com detalhe, completa a sua revelação da lei. Ele termina dizendo, não me lembrarei mais dos pecados. Ora, sem pecado não há maldição. Agora eu vou ler aqui Ezequiel 18, do 1 a 4, que diz assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes a vós que dizeis esta parábola da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi esta palavra em Israel. Eis que todas as almas são milhas, como é a alma do pai, assim também é a alma do filho. E a minha alma que pecar, essa morrerá. O povo de Deus já havia criado um provérbio popular para esta situação bíblica, comparando o pecado dos pais a uvas verdes. Deus ordena que mude imediatamente para sempre este provérbio. Nada mais justo, pois este provérbio não nasceu de Deus. Na revelação progressiva de Deus, ao homem, Deus estabelece uma progressão na lei. Ele estava sistematicamente que somente o pecador morrerá. A maldição de pai para filho foi cancelada em toda e qualquer possibilidade. Encerra seu assunto no Antigo Testamento. Queridos, só vou dar um ou dois exemplos aqui para a gente poder esclarecer isso. Eu conheci um caso que a avó foi mãe solteira, a mãe mãe solteira e as suas filhas mães solteiras. Alguém vai lá, isso é maldição hereditária. Não, Cristo, peraí. Você tem que ver o seguinte: aonde a avó errou? Assim. Aonde a mãe errou? Assim. A filha me errou. Queridos, tem coisas que são nossas consequências. Mas não é porque que aconteceu com o meu avô, não. Isso aí pode ser costume. A mãe é ignorante, a avó é ignorante, a mãe aprendeu com a avó ser ignorante. A filha é ignorante, a filha aprendeu com a mãe ser ignorante, e não há homem que aguenta tanta ignorância. A família toda ignorante. É porque vem buscando o espírito da mãe. A minha mãe falou pra mim que eu não tenho que me abaixar para homem, então não se abaixa. Aí vai de doença. Ah, mas tem o vô é diabetes. Ah, meu amigo, é genética. Aí você arrebenta a gente. Virgínia. Pastor, a pastora até conheceu. Eu sou o funeral da evangélica da Igreja Batista da Aldoinha. Eles lá têm um trabalho de libertação para maldição hereditária. Eles têm um trabalho, aí eu peguei na hora e falei para ele, eu não acredito nisso, né? Porque a gente. Aí ele falou assim, não, aí ele falou, eu acredito que eu tinha uma maldição hereditária. E eu acredito hoje que eu sou liberto a honra e glória do Senhor Jesus. Mas eu acredito que eu tinha. Ele teve uns problemas dele lá que vinha dando tempo. Mas na família dele ninguém era evangélico. Aí ele falou que ele conseguiu a libertação depois de ser cristão, mas que ele acredita que tinha liberto dessa
de Jesus. Que lá tem esse trabalho e eles fazem com o pessoal novo convertido. Não, o que acontece? A gente tem que ir para a Bíblia. Alguém abre aí para mim, por gentileza? Gálatas 3,13. Não tem como a gente correr da Bíblia. Porque o que acontece? A maldição hereditária quer dizer o quê? Foi até 3,13. Foi até lido aqui com muita propriedade. Todos os clubes que apresentaram, parabéns. Mostraram dentro, que pesquisaram e conhecem mesmo. O que a gente tem que entender? O que a gente tem que entender é o seguinte, queridos. Pode ler aí, evangelista. 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então vamos lá. Se Cristo fez maldição por nós da lei, então toda a maldição estava em Cristo. Aí você vai em Isaías 53 e fala que todo castigo que trazia paz estava nele. Então, a pessoa sem Cristo tem maldição inúmeras. A partir do momento que você entregou a vida a Cristo, acabou. Ah, mas tem trabalho de libertação com a maldição sobre o crente. Não existe isso. Biblicamente, não. Você entregou a vida a Cristo, acabou. Aí, mas o fulano continua na mesma. Peraí. Entendeu o seguinte. O fato de eu ter entregue... Aí foi citado sobre questão financeira. Aí eu entreguei minha vida a Cristo. Amém? Glória a Deus. Isso quebrou a maldição. Aí meu bisavô gastava mais do que ganhava, meu pai gastava mais do que ganhava, eu gasto mais do que eu ganho. Você, eu quero uma maldição. Deus fala, aprenda a administrar, meu filho. Ah, você está querendo milagre demais. Você ganha 1.000, gasta 2.000. Não tem como quebrar essa maldição. Aí daqui a pouco ele vai querer ir com uma campanha que tem o som do dente de ouro para arrancar o dente e vender. Vamos lá, você transformar meus dentes em ouro. Isso aí, pastor, igual o seguinte. A Bíblia diz, o que a palavra do Senhor diz? Que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Depois que você agora aprende a conhecer a palavra, aí é outra coisa. Aí muda a história. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo e busca conhecer o caminho, aí é outra coisa. Aí, tem um caso em Volta Redonda. Vou até quando os meus oficiais foram comigo, vou levar lá. A mãe é até meio assim, aérea. O pai foi morto pela polícia por droga. O filho mais velho, o filho do meio foi morto, o outro filho também. Aí vai maldição hereditária, queridos. O pai pegou o filho, quando o filho tinha 10 anos, falou: meu filho, vem cá, vou te mostrar o que é bom na vida. Colocou uma carreira de cocaína e pôs o filho para cheirar. Isso não é maldição hereditária, isso é péssima criação de pai. 10 anos. Não tem como você correr. Ah, vou odiar. Não, gente. Peraí. Eu conheci um caso que o pai, quem morou na roça, deve ter ouvido essa história já. O pai fazia aquela brincadeira de colocar açúcar na pinga e dar pro filho beber. Aí o filho ficava alcoólatra. É maldição. Você começa a dar cachaça pro seu filho com 6, 7 anos, se não ficar alcoólatra, ele é mágico. A questão também de você pedir e não receber. A Bíblia fala que pedir e não recebeste por quê? Pedir mal. Pedir mal. Assim como foi tocado aqui hoje a questão de riqueza, a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha, que já sabe a história toda, do que um rico herdar o reino do céu. E vários outros exemplos de Deus falam sobre riqueza. E outros exemplos no Evangelho de Deus falam sobre riqueza. Então quer dizer, às vezes será que vai ficar rico mesmo? Exatamente. Aí tem aquele texto do jovem rico. Vai para Jesus e fala: o que devo fazer para ser salvo? Guarda os mandamentos e faça isso desde a minha infância. Aí Jesus fala: vende o que tem e terás um tesouro no céu. Ele fala: não, eu quero ter um tesouro aqui na terra. O coração dele estava onde? Na riqueza dele. Na riqueza dele. Jó foi pro céu. Foi de rico. Jó foi pro céu cheio da grana. Exatamente. A tendência é Jó rico foi pro céu. Agora, esse aí, porque o coração dele estava lá preso no dinheiro. Mas aí você pega de Jó, certo? Um exemplo. Não, tiveram outros homens ricos ali, mas não prenderam o coração naquilo. Beleza. Mas você pega vários inúmeros exemplos, tá certo? De um não, entendo. Que o coração estava onde? A questão de a gente pedir. Tá certo? Porque a gente olha aqui hoje, né? Eu olho aqui hoje. Aqui dentro. E amanhã? Não, a gente aqui. Se eu tivesse um iate hoje, se eu tivesse aí uma caminhonete, uma fazenda para quitar, se eu tivesse agora um dinheiro, você vai aproveitar aqui hoje dentro da igreja? Não, agora eu acho que a gente é meio arrozinho de terceiro, né? Arrozinho de quarta, meio quebrado.
Não, se eu ganhasse 1 milhão, eu ia dar sempre o presbítero, sempre o evangelista, sempre o evangelista. Quando eu ganho 1 milhão, você nem acha mais meu número, meu amigo. Vira ninja, o cara desaparece. Então, queridos, o que a gente tem que entender? Nós não podemos misturar, até a questão da santificar, a libertação. A gente não pode misturar a libertação com santificação. Tem coisa que é santificação. Eu me converti, eu estava ontem fazendo uma visita, Volta Redonda foram visitas pesadas. Numa casa tinha 2 bêbados, querido, eu nunca tinha visto de perto. Eu nunca tinha visto. O cara entrou na casa assim, ó. Aí eu tô olhando isso aí, tá de brincadeira comigo, um coroa, devia ter quase 70 anos. O cara entrou na casa assim, ó. Aí eu disse, tá de brincadeira. E quem disse que eu não ficava em pé? Esse rapaz tá ventando muito forte aqui, só nesse canto que ele tá. Aí a mulher falou assim, senta aí, ele já foi. Aí chegou outro. Pediu lá dinheiro para comprar mais cachaça. Aí chegou a filha também já. Aí eu falei o seguinte, ó gente, vamos para a igreja. Mas eu estou bêbado, mas não queria, você quer parar de beber? Mas você está com os mesmos amigos que bebem. Não vai parar de beber nunca. Você quer parar de beber e frequenta o botequim. Nossa. Aí o que eu quero dizer com isso? Maldição hereditária de libertação. Às vezes precisa de santificação. Por que eu quero dizer isso? A libertação, quando você precisa ser liberto, é uma atitude cômoda sua. Porque libertação é um ato isolado de Deus. A santificação não. A santificação tem participação sua. Deus te mostra e você se separa. Então não é mais fácil você falar, tem que ser liberto. Mas você não se separa. Não, então tem muitos casos que acontece problema na nossa vida porque é falta de santificação. Né? Igual eu estou tratando um pessoal lá, pastor, eu tenho que parar de fumar, eu vou parar em nome de Jesus. O cara está com uma carteira de cigarro no bolso. Aí você, rapaz, larga isso aí. Não, é o último, ele fumou o último da carteira. Aí daqui a pouco deu vontade nele, vai lá, abre a mochila, pega aquele fumo de rolo. Mas aí tá difícil de Deus libertar, ué. Você tem que dificultar o acesso, pelo menos. Você não pode ter aí. Então, queridos, a gente tem que entender isso. Tem coisa na nossa vida que não é libertação. Não é papel só de Deus. É santificação, que é papel em conjunto, de colaboração, de cooperação. Deus me mostra que eu tenho que parar e eu vou fazer o que eu tenho que parar. Senão não tem como. Senhor, me liberte desses maus pensamentos. Aí, toda vez eu vejo aquele canalzinho lá proibido. Deus fala, você está de brincadeira comigo. Você caça e eu tenho que te libertar. Senhor, me liberta dos palavrões. Eu sou a única pessoa que fala palavrão. Deus fala, meu amigo, toma sua tenência, muda de companhia, muda de atitude. Certo? Então, o autor hereditário, os textos apresentados, biblicamente não existe. Aí o caso que a irmã Virginia falou, tem igreja que pratica isso. Mas, queridos, igual foi lido aí, quem pesquisou muito bem, o grupo que pesquisou, é impossível, se Cristo nos libertou da maldição do pecado, a gente tem outra maldição. Aí como que vai ser? Eu vou para o céu com maldição? Não tem como você entrar no céu com maldição, não existe isso. Certo, queridos? Amém? Alguma pergunta, algum comentário? Tá, então, parabéns ao grupo. Se Deus quiser, ainda essa semana vamos passar outra tarefa para os grupos. Amém? Eles vão ficar de pé, vamos terminar com uma oração, agradecer a todos que vieram. E